ser o seu abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando seu amor. Cripta. E o Paolo está dizendo, aqui é o que, Paolo? È il luogo dove è stato sepolto Padre Pio quando è morto. Aqui foi o lugar onde ele foi sepultado quando morto. Quanto tempo ficou aqui? È stato fino al 2007 sepolto qui. Até 2007. Vamos dar uma olhadinha. Aonde tem a placa? Tem uma placa aqui, não? Aqui ele ficou sepultado até 2007, quando foi exumado, não? 2008 l'esumazione. Exumação. E nós vamos agora, você que acompanha a Padre Missão, na cela do Padre Pio. Isso mesmo, não entendeu errado. Na cela do Padre Pio. Aonde é, Paulo? Vamos lá? La cella, sì. Nosso amigo, vamos lá. Foto, é um museu? Tipo un museo, il percorso che porta alla cella di Padre Pio. É um percurso que vai até a cela do Padre Pio. Ia passar batido. Obrigado, Maria de Jesus. Obrigado, Paolo. Aqui são as I filhas. genitori di Padre Pio, il Os padre e la genitori. madre, Grazio Forgione e Maria Giuseppa. Maria Josefa e Grazio Forgione. Grazia Forgione, os pais de Padre Pio. Aqui, Sono i luoghi di Pietralcina, la casa natale di Padre Pio. Dove è nato Padre Pio? casa natal do Padre Pio. Madonna della Libera que de Pietrelcina, que Padre Pio era muito devoto. Questa è Pietrelcina, è la via del Rosario, A via che del Padre Rosario. Pio faceva tutti i giorni pregando il Rosario Olha in aqui. campagna. Olha aqui, gente. Coisa bonita. Piana Romana si chiama la località. Piana Romana. Questo era l'arciprete di Pietrelcina, del paese di Padre Pio. Arcebispo. Arciprete. Sì. La chiesa di Sant'Anna, dove Padre Pio è stato battezzato. Aonde ele foi batizado. Aqui então, é um pouco da história dele, que é questo è il battistero. e a pia batismal. Que coisa mais linda, gente. E nós lembra, daqui a pouco você vai ver a cela do Padre Pio. Qui è rappresentato l'olmo, che è un albero, dove Padre Pio ha ricevuto le stimmate invisibili la prima volta a Pietrelcina. Primeiro foi invisível. Primero fu invisibile. Olha interessante, gente. Aqui é a árvore onde ele recebeu primeiros estigmas invisíveis, depois os visíveis. È l'interno della casa di Padre Pio. l'interno. A casa do Padre Pio. E questo è Padre Pio da Sim, giovane. Esatto. 1911, em Nápoles, provavelmente no mês de novembro, quando o Padre Pio Andò a Napoli per una visita medica. para uma visita médica. Com 24 anos, Padre Pio, 24 anos de idade. Questa è la cappella che hanno fatto nella località dove c'è l'olmo delle stimmate. A árvore está dentro. Está dentro. É esta árvore. É segura essa árvore, onde ele rezava muito embaixo dessa árvore, tinha muitas manifestações. Dove pregare. Sim, onde ia pregar. Andiamo a piedi. Vamos lá, pessoal. Qui ci sono tutte le sue figlie spirituali più Olha, importanti. aqui nós estamos chegando nas filhas espirituais importantes. Raffaellina Serase, Raffaele Serase, un'anima molto santa, molto mistica e molto in unione mistica con Padre Pio, che ha donato anche la sua vita per Padre Pio. na verdade é uma mulher muito mística, muito íntima de Padre Pio e que teve uma união de coração muito forte. Giuseppina Morgera, outra filha espiritual do Padre Pio. Nina Campanile. Poi c'è Lucia Fiorentino, Sì. molto famosa perché prima che Padre Pio venne a San Giovanni Rotondo, lei ebbe una visione mistica Sì. di un grande albero a cui tanti uccelli andavano a trovare riparo e riposo. E gli spiegarono che quell'albero era un santo sacerdote che doveva venire a San Giovanni Rotondo. E poi arrivò Padre Pio, le più vicine.
é importante porque Lúcia Fiorentino teve uma visão, não? Uma visão de um grande padre que veria a Petrosina e viu em forma de un albero, un grande albero. Uma grande árvore. E quando dove tanti uccelli andavano a trovare ombre e questi uccelli rappresentavano le anime che avrebbero trovato rifugio e consolazione que seria motivo e refúgio e consolação, era Padre Pio. Assunta, tem uma que teve um milagre, qual foi o milagre? Adesso vediamo. Angela Seritelli fu quella che un periodo accusò Padre Pio, poi dopo ritrattò e disse la verità. Essa mulher aqui, ó, danadinha. No, ma Depois se converteu. Mas ela foi motivo da calúnia. A famosa calúnia que Padre Pio... Inveja, espiritual, sim, pero... Angela Serritelli, ela teve uma inveja de Padre Pio, ciúme, na verdade, mas não é um ciúme corporal, um ciúme da atenção. E acusou Padre Pio de ter um caso com uma das suas filhas. Mas Padre Pio perdoou, isso é importante. É perdoar, isso que faz toda a diferença. Chegamos aqui com Cleonice Morcaldi, ela era a filha predileta espiritual. Foi ela que foi o motivo da acusação por aquela mulher que teria um caso, mas nada a ver. E você conta que? Allora, lei aveva un rapporto molto stretto con Padre Pio, ha scritto un diario, un libro. Tinha uma relação muito estreita com Padre Pio e escreveu um diário muito íntimo. E proprio dal diario che io ho letto, dal libro che si trova anche in commercio. E lendo o diário que se pode encontrar também em comércio. Proprio si vede come il rapporto tra lei e Padre Pio era un rapporto che elevava al Signore, portava solo a Cristo. Vede como a relação entre essa mulher e Padre Pio elevava ao Senhor, era uma relação muito estreita de amor. Anche per me leggere quel libro è stata un'esperienza spirituale, di insegnamento di come veramente una relazione tra uomini conduce a Cristo, l'amicizia spirituale, l'unione spirituale che conduce a Cristo. E ler esse livro é um ensinamento profundo para entender realmente como é uma verdadeira relação de amor entre in Cristo. A filha predileta, Cleonice Morcaldi, e Maria Pale, di origine americana, molto ricca, molto ricca. Aveva studiato anche, fatto studi molto elevati, era una collaboratrice. Fez um estudo muito elevado e era uma colaboradora. Collaboratrice di Maria Montessori, una delle più grandi educatrici. O método Montessori. Lei era amica e collaboratrice della Montessori. Amiga e collaboradora da Montessori, da Maria Montessori. Venne a San Giovanni Rotondo, conobbe Padre Pio. Veio a San Giovanni Rotondo e conhece Padre Pio. E lasciò tutto per vivere qui a San Giovanni Rotondo. E decidiu deixar tudo para seguir o Padre Pio e viver aqui em San Giovanni Rotondo. Padre Pio le consigliò di diventare terziaria francescana. Padre Pio aconselhou que ela se tornasse terciária franciscana. Da ordem terceira. Dos franciscanos. Vissuto qui a San Giovanni Rotondo, adesso qualcuno già inizia a raccogliere del materiale perché può darsi che ha avuto una vita di virtù eroiche, quindi potrebbero iniziare il processo di beatificazione. Ok, e stanno começando a recolher o material porque, visto o estilo de vida dela, a vida dela, estão recolhendo o material para começar o processo de beatificação. Seguimos agora para a cela do Padre Pio. Bom, e nós chegamos aqui no Museu do Padre Pio, onde as coisas são realmente um museu da vida, do cotidiano do Padre Pio. Paolo. Qui possiamo vedere un altare realmente usato da Padre Pio. Aqui podemos ver um altar que Padre Pio usou durante as... Com tutti i paramenti sacri. Os paramentos que ele usou. Com os paramentos que ele usou. Sim. Tutti gli oggetti sacri usati da Padre Pio. E os objetos que pertenciam a ele para as celebrações. Eu quero mostrar esse detalhe que ele falou. Isso aqui são as correspondências
Padre Pio recebia muita correspondência? Questa è la corrispondenza di solo un anno. In un anno Padre Pio ha ricevuto solo questo. Mamma mia! A È scritto conexão qui. extraordinária é De um ano, que gente. ele recebeu de um ano. De um ano. E muitas ele respondia. E tanti frati aiutavano Sì, Padre Pio claro. a rispondere. Mas uma preocupação dele responder. Costanzo, il carteggio in italiano. Carteggio. Respondia junto com todos os... Impressionante, hein? Impressionante. E agora tem uma curiosidade. Nós vamos ver algumas seringas com sangue do Padre Pio. Você não perde por esperar. Pleura, il liquido Aqui della pleura. nós chegamos Cristo ha spiegato. na pleura, o líquido da pleura do Padre Pio. E questo? Un fazzoletto che lui usava per la medicazione. Lenço que ele usava para as medicações, ele usava para para proteger, para... É um relicário. Questa è la siringa che lui usava Esta é a seringa per estrarre il liquido, credo. para tirar as... Olha, chega aqui, coroinha, chega. Olha ali as seringas. Que impressionante. Para tirar líquido. Pleural do pulmão. Vamos falar no português que o povo entende. Questo è vetrinico, materiale biologico di Padre Pio. Nossa, material biológico de Pio. E aqui não Penso tinha del cotone che lui usava. algodão. Nossa, gente, coisa impressionante. Bom, são milhares e milhares de pessoas que passam por esse local. Qui ci sono reliquie proprio di primo grado, i suoi capelli sono quelli, adesso quel pezzo non so, forse è un'escara delle croste. O cabelo de Padre Pio. Gente, aqui ó, de primeiro grau, o cabelo de Padre Pio. Ah, meu Deus. Como eu desejava uma relíquia de Padre Pio. Imagina levar para o Brasil, fazer do Santuário de Guadalupe, ter uma relíquia de primeiro grau do Padre Pio. Deus há de prover. Esse olhar eu nunca tinha visto, é único. Ele está absorvido, ele está mergulhado em Jesus. É Padre Pio rezando missa. Algo impressionante. Impressionante, isso provoca na gente, olha, rezando missa. Você está vendo isso? Olha o olhar desse homem. Ele está concentrado, meu Deus. Só tem uma palavra, uma união mística. Isso é místico. Vamos para a cela, vamos. Ah, Padre Pio já velho, morreu com 81 anos. Então, já velho. Gente, é muita emoção. Nós chegamos na cela do Padre Pio. Aqui ele viveu, aqui ele adoeceu, aqui ele morreu. E È morto su quella sedia, ele morreu naquela cadeira porque ele não podia deitar, né? non poteva più respirare, aveva un problema di respirazione. Ele tinha um problema de respiração, não conseguia respirar. Sono ancora le bombole di ossigeno Se você vê lá no final, tem a bomba de oxigênio. e Padre Pio morì su quella sedia dicendo la parola Gesù Maria, Gesù Maria, Gesù Maria. Con queste parole lui morì. Ele morreu dizendo Jesus Maria, Jesus Maria, Jesus Maria. E que noite? Foi da noite de? Del 23 settembre, tra il 22 e il 23 settembre. 23 para 24, No, 22 para 22 para 23 de 1968, um ano antes de eu nascer. Impressionante. E
ele fez uma cirurgia sem anestesia, né? Sì, adesso passeremo dal luogo dove lui subì la chirurgia senza anestesia, ancora conservato il luogo dove è stata fatta Qui? l'operazione. Qui. Adesso nel percorso lo vedremo. Dá mais uma olhada, In olha questo luogo, più avanti. ao no? santo da devoção, Sagrado Coração de Jesus, I suoi genitori, os la pais, madre, E embaixo, la Madonna della Libera, la sua a madre. Madonna della Libera, como havíamos dito, eu consigo ver daqui, é muito interessante. Si vedono i suoi sandali. As sandálias de São Pio de Petrocina. Amém. Aqui viveu e morreu um santo. Você está dividindo isso comigo. Amém. Chegamos aqui e está escrito clausura. E de fato não podemos passar. Mas aqui existe um quarto onde tem uma cama. E antes de Padre Pio, cela número 5, dormiu São Camilo de Leles. Inclusive me contava Paolo que São Pio tinha um bom senso de humor. Aqui dormiu São Camilo de Leles e se tornou santo. E um dia, há tantos anos e não consigo ser santo, niente, sabia ele o quanto era santo, pelo menos aos nossos olhos e aos olhos de Deus. Pode continuar. E c'è un altro luogo molto importante qui Sim, dentro, tem algo também muito importante. che è il Sacellum, chiamato Sacellum, Si chiama Sacellum. Sacellum. che è la Che c'è? cappella A cappella. dove Padre Pio ha celebrato quando gli fu vietato, gli fu interdetto di Onde celebrare in ele pubblico. celebrava quando lhe foi proibido Interditado, celebrar. Sacellum proibido. in latino literalmente altar. Altar. E lui quando non poté più celebrare davanti al pubblico, perché il Vaticano vietò di celebrare Quando ele não davanti podia al celebrar diante do público, porque o Vaticano proibiu, pubblico, lui per quasi 2 anni celebrò in questa cappella privata. por quase In 2 anos, obbedienza. em obediência, ele celebrou quase 2 anos aqui em capela privada, ok? Va bene. Agora nós vamos numa sala de cirurgia que foi montada aqui para Padre Pio ser submetido a uma cirurgia. Em que condições? Você vai saber daqui a pouco. Chegamos aqui num lugar e eu acho importante, por favor, contar esse detalhe da vida do Padre Pio para você. Sobre os estigmas. Ele recebeu os estigmas quando ele tinha 31 anos. 1918, 18. quelle visibili, sì. E existe as visíveis, porque antes tinham as invisíveis. E houve uma determinação da própria Santa Sé que foi para lá e veio que só mostrasse para escrito pelos seus superiores, sejam os capuchinhos ou própria Roma. E ele não mostrava, tanto que veio quem era? Agostino Gemelli. Padre Agostinho Gemelli, que veio e não trouxe autorização e quis, no caso, ver e não foi permitido, né? Fundador da Universidade Católica, então muito importante. Ele era um fundador muito importante. Della Università Cattolica. E o que disse Padre Pio? Padre Pio disse: senza autorizzazione io non posso mostrare le piaghe a nessuno. Eu não posso mostrar as chagas para ninguém. Sem autorização, eu não posso mostrar as chagas para ninguém. E não mostrou. O que causou? Padre Agostino ebbe del risentimento per questo. Ele guardou ressentimento por causa disso. E por vingança, E depois da lì nacquero le persecuzioni di Padre nasceram Pio. as persecuções de Padre Pio. De Padre Pio. Motivo que você vai entender, eu estou contando essa história porque ele não mostrava. E ele foi fazer uma cirurgia de hérnia. E ele pediu para não ser anestesiado. E é até engraçado por quê? Porque ele sabia que anestesiado, alguém iria tirar as luvas para ver os seus estigmas. E foi aqui. Vamos entrar. Copo usado por Padre Pio. Cadê copo? O véu que ele tinha no rosto. Amanhã do dia 23 de setembro de 1968, quando faleceu. Quando então, faleceu. São relíquias muito importantes.
Temos aqui o copo e O copo, estou vendo. O copo. o véu. Olha, gente. Os gases, as gases. Os sapatos. E aqui, olha, o oxigênio e È per l'inalazione. inalação. Aerosol. Penso per É um museu que realmente documenta a vida inteira. É impressionante. É um lugar que tem que se vir, é algo... Meu Deus. Olha lá, Padre Pio na cadeira. Naquela cadeira. A foto, naquela cadeira. É muito emocionante, gente, poder... Quella, sì. Estamos chegando num dos lugares, diz Paolo, o Alberto nos ajudou, um dos lugares mais importantes para quem ama Padre Pio. Que lugar será esse? Crocifisso dove lui ha ricevuto le stimmate visibili. O crucifixo do qual ele recebeu os estigmas visíveis. O crucifixo que ele recebeu, os estigmas é o coro, Il coro della Chiesa antica. a igreja antiga. Ele estava rezando aqui. Gente, aqui ele não passava, Lì è scritto tutto quello che è successo. ele não passou alguns minutos, nem horas, eram dias, eram dias. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Querido povo de Deus, a providência divina é providência divina. E mais uma vez, Deus nos mandou um anjo, que é a Maria de Jesus, que encontrou Paolo, e como você viu as imagens com a família, que nos trouxe até aqui o Hotel San Michele. E eu quero indicar a você que ao vir neste local, em San Giovanni Rotondo, se hospede nesse hotel. Uma família cristã, católica, estará ajudando. É importante ajudarmos quem faz o bem. E nós estamos aqui com uma pessoa muito importante, que conheceu realmente, você escutou histórias dela, São Pio de Petrocina. Mas assim que chegamos, nós já nos deparamos com a imagem aqui do Padre Pio, você vai ver depois, e ela pediu algo, que fizéssemos uma oração, la preghiera. Em nome de Patre, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Falamos sobre ela, Michele. Qual o que a senhora carrega no coração sobre a experiência com Padre Pio? È molto lungo da dire, quindi mi limito a dire soltanto che Padre Pio volle che rimanessi qua. Io sono nata a Gubbio, vicino a Assisi. O senhor falou que todo foi uma experiência maravilhosa com Padre Pio. Seria muito longo contar toda a história. Ela nasceu na minha região também, que é Umbria, na cidade de Gubbio. Eu sou de Città di Castello. E conheceu com quantos anos Padre Pio? Io ho conosciuto Padre Pio nel 60.
dicembre del 60. Conheceu Padre Pio no mês de dezembro de 1960. Quanti anni tinha? Io avevo 16 anni quando l'ho conosciuto. A senhora tinha 16 anos. 16 anos. Por que procurou o Padre Pio? Perché l'ho cercato? Perché Più che ho cercato io, ha cercato lui me, perché c'era qui una mia cugina e mi hanno invitato a fare il Natale del 1960. foi ele que a procurou, porque aqui estava uma prima dela e a convidaram para passar o Natal do ano 1960 juntos. Convidaram a prima ou o Padre Pio? Não, a prima convidou ela junto com o Padre Pio. Muito bem. Riuscì a confessarmi in quella circostanza, poi ripartì per tornare a Roma per studiare. Ela se confessou com Padre Pio e depois dessa experiência voltou para estudar na universidade em Roma. Scuola di lingue, sì. Ok, a senhora estudou idiomas na cidade de Roma. E sono tornata a giugno del 1963. E voltou de novo aqui no mês de junho de 1963. Perché mi avevano chiamato per fare la segretaria e io pensavo di stare solo i 3 mesi estivi nell'intervallo della Da secretária dell'albergo. Porque a chamaram para ser secretária aqui do hotel e ela pensava de estar aqui só os 3 meses durante o verão. E depois não conseguiu ir embora. E non è riuscita ad andare via, vero? E non sono riuscita ad andare via perché nel frattempo cercavo di confessarmi più spesso possibile da Padre Pio perché credevo di non rimanere qua. E la cosa più bella, il 17 settembre, che sono le stimmate di San Francesco, avevo la confessione, ma senza nessun problema da parte mia. Andai a confessarmi, Padre Pio fece la confessione, finita, però non mi dava la benedizione. Non capivo perché. Um momento, Sim. prego. Foi a experiência mais importante para ela foi quando recebeu a confissão de Padre Pio. Foram várias, mas sobretudo no dia 17 de setembro, que é o dia da festa de São Francisco, porque recebeu os estigmas de São Francisco. Então, o Padre Pio não queria dar para ela a benção. A absolvição. No, la soluzione sì. No, a solução sì, a Però benção no. non chiudeva ancora la confessione. Il vecchio confessionale che ha lo sportello per Non chiudere. queria fechar a confissão. Entendi. Então, sim. Io vedevo, avevo le spalle all'altare, vedevo in controluce il volto di Padre Pio che parlava, ma non sentivo. Ela dava as costas ao altar e via a imagem de Padre Pio contra a luz, mas não conseguia entender o que ele falava. Sim. Sentivo invece nella mia testa una voce che ripeteva: Padre, mi accetta per figlia spirituale, ma io non volevo perché avevo paura di non essere capace. Mas ela ouvia uma voz na cabeça que dizia: Pai, me aceita como filha espiritual. Então ela ouviu insistentemente essa voz que falava para ela. Sim. E che poi? E poi non so come, a bocca chiusa, ma le parole sono uscite. Padre Pio, con un mezzo sorriso mi ha risposto: basta che fai la brava figliola. E ela não entendeu exatamente como, mas depois de repente ouviu as palavras de Padre Pio que falava: sim, basta que você seja uma boa filha. Uma brava filhota. Uma brava filhota. Qual a lembrança que a senhora tem da pessoa do Padre Pio? Il giorno del matrimonio, che lui, pur non avendo mai visto mia madre, la riconobbe e diede la benedizione. Mamma non mi assomigliava, aveva i capelli più scuri di Sabina, quindi io sono bionda come papà. Foi no dia do casamento da senhora quando o Padre Pio reconheceu a mãe da senhora sem ter visto ela nunca, e a senhora falou que a mãe tinha o cabelo diferente do que ela. Então, o padre conseguiu reconhecer a mãe da senhora. E foi com a senhora que aconteceu de ser muito nova e de repente vir para casar com um de mais idade e foi se aconselhar com o Padre Pio e ele disse: casa subito. Lui poi separatamente sia me che mio marito voleva tornare a Milano perché lavorava a Milano prima e lui disse: no, vuoi rimanere qui a San Giovanni.
E poi ci siamo conosciuti perché è tornato qui. O senhor falou que na verdade não veio para casar, mas que Padre Pio conhecia o marido, a senhora. O marido dela, que ainda não era o marido, queria voltar para trabalhar em Milão e Padre Pio falou que tinha que ficar aqui, que permanecer aqui. Em certo sentido, favorecendo o incontro. E dopo che è successo? Poi ci siamo conosciuti qua e io avevo paura perché c'erano 18 anni di differenza. Sì. E allora andai in confessione da Padre Pio, dissi padre, Piero si vuole, mio marito si chiamava Piero, ma lo chiamavano Piero si vuole fidanzare, ma io ho paura. E lui sorridendo, se hai paura allora no. Però il giorno dopo vennero dei... A senhora contou que tinha muito medo porque o marido tinha 18 anos mais do que ela. E então foi o Padre Pio que a convenceu a se conhecer melhor, e o marido da senhora se chamava Piero, e passo a passo eles se conhecendo, foram namorando. Poi venne un figlio spirituale di Padre Pio, di Gubbio, che conosceva molto bene la mia famiglia. Veio um filho espiritual di Padre Pio da cidade da Senhora, che è Gubbio, para conhecer a sua famiglia. Che conosceva già la mia famiglia, sì. E volle che andassimo anche noi a Gubbio insieme con lui. Ok. E quis che eles fossem para Gubbio junto com ele. Ovviamente una volta che mio marito era venuto a casa, il fidanzamento era stato già fatto. Quando tornammo giù, dissi al padre, dico, padre, Piero è venuto a Gubbio, ci siamo fidanzati. Padre Pio fece un bel sorriso e disse, adesso te la vedi tu. Como costumava na época, claro, quando o marido da senhora foi para conhecer a família, já eram noivos praticamente. E quando ela comunicou a notícia a Padre Pio falou para ela, agora é tudo com você, reconhecendo che stava começando a storia. Io non contenta dissi mio marito, adesso vai a chiederlo tu, perché lui qualche anno prima era fidanzato con un'altra ragazza e Padre Pio gli aveva detto no, quella non è per te, lasciala stare. Okay. Ela falou ao marido, a Piero, que tinha que falar com Padre Pio porque anos antes ele estava namorando com outra mulher e Padre Pio não queria, então ela pediu para que ele falasse de novo com o padre para pedir permissão. Lui andò a chiedere, Padre Pio confessava sempre il pomeriggio agli uomini e quando tornò io ovviamente ero sempre con il rosario in mano perché quando tornò tutto contento disse Padre Pio ha detto che aspetti a sposarla, sposa subito. Ela falou que o Padre Pio confessava aos homens pela tarde e ela esperava em casa rezando com o terço, e quando o marido voltou falou que Padre Pio tinha falado para ela que você está esperando para casar, é o momento certo, então Poi dopo sposati allora, gli ho detto, vabbè, la mamma l'ha riconosciuta, gliel'ho già detto durante il matrimonio. Sembrava che i figli non arrivassero subito, invece mio marito li avrebbe voluti già in mano. E allora io in confessione dissi al padre, ci piacerebbe tanto avere un bambino. Lui mi rispose, lo avrai un bambino, ma fate sempre tutto come vuole la Madonna. No começo não estavam vindo os filhos, o marido da senhora queria muito, ela foi falar com Padre Pio e Padre Pio falou que com certeza os filhos viriam muito cedo, é isso que aconteceu. Mas desde que agisse como uma grande mãe. Ma che la incitò ad essere una grande madre, Padre Pio, a essere la Madonna. Di fare come la Madonna. No, Padre Pio falou para ela que com certeza iam ter filhos, mas de seguir em tudo os ensinamentos da Virgem Maria. Da Virgem Maria, va bene. O que a senhora diria uma mensagem hoje? Veja, uma filha espiritual do Padre Pio falando hoje uma mensagem para os... Il mio testamento, diceva Padre Pio, è la preghiera, il Santo Rosario. Pregate e fate pregare. Rezar, como dizia Padre Pio, conforme o rosário, o terço com realmente o sentimento da oração profundo,
eu quero agradecer muito por ter recebido a TV Evangelizar Católica, que tem o objetivo de tocar os corações e levar à santidade. Vuole ringraziarla molto per aver ricevuto la TV Evangelizzar, che ha il presupposto di toccare il cuore delle persone. Ringrazio voi io. È alla che agradece. Però c'è una piccola cosa ancora che devo dire. Sì. Padre Pio era contrario a seguire la moda, soprattutto per le ragazze, con le sorte, con piccoli episodi posso raccontare. La volta successiva al 17 settembre che io andai a confessarmi, Padre Pio mi guardò da fuori e disse: ma voi mi fate scomparire? Non capivo perché. Guardai intorno, anche perché non mi dava sempre il tempo, perché adesso poi si riaffaccia, fatti allungare la gonna e tu. Non so se lo potete mettere o no. No. A senhora falou que Padre Pio era contrário às modas. Sim. E quando ela se apresentou para se confessar depois do dia 17 de setembro, olhando, falou essa frase: tu me faz comparire, você me faz desaparecer. Ela não entendia no momento o significado da frase e Padre Pio a exortou a alongar un poco a saia. Ma bello è che non era. Dunque, in una chiesa piccola c'era un gruppo che era alloggiato qua. Qui. E io, erano insieme con me che dovevano confessarsi. Aspettai che ritornavano perché il capogruppo, che era di Firenze, conosceva Padre Pio da tantissimi anni. E quando tornò io dissi: ma non capisco Padre Pio, io sono andata altre volte a confessarmi con questo vestito e andava bene. E lei dice: ma tu ieri avevi una gonna più corta. Avevo una gonna leggermente più corta, che mi aveva mandata giù mia sorella. Io dicevo: vabbè, poi la lunga, ma non l'ho allungata. Io dicevo: ma guarda che non, scusa un attimo, non sono mai andata in chiesa con questa. Lei sorridendo mi dice: non c'è bisogno, perché è una ragazza del mio gruppo. Padre Pio ha detto: è inutile che vieni a San Giovanni Rotondo a chiedere grazie, se a Firenze vai in giro con la gonna corta, allunga la gonna di Firenze. La mia. Então, praticamente a senhora foi participar da confissão junto com um grupo que estava alojado aqui no hotel. Padre Pio conhecia muito bem a pessoa de Florença que acompanhava o grupo e ela insistiu dizendo que Padre Pio tinha aceitado outras vezes a saia da senhora e nunca tinha falado nada, e a pessoa que acompanhava o grupo de Florença falou que a mesma coisa tinha acontecido com uma pessoa do grupo e que Padre Pio tinha falado para ela que era inútil vir aqui para pedir graça a ela se depois na cidade de Florença usava a saia curta, então que podia usar também aqui uma saia mais apropriada. Entendi. Há quantos anos tem o hotel? Da quanti anni? Allora, l'albergo è stato costruito, inaugurato il 29 settembre 1951. O hotel foi inaugurado 25 de setembro de 1950. 29 de setembro. Giorno di San Michele. Il dia di San Miguel, por isso de San Miguel, 1951. Lembra da morte do Padre Pio? Do dia? Lei si ricorda della morte di Padre Pio, di quel giorno? Certo che me lo ricordo. Ho pianto più quel giorno che quando è morta la mia mamma. Ela chorou mais naquele dia de quando faleceu a mãe dela. Deus me tocou muito com a devoção das Santas Chagas de Jesus. Il Signore mi ha toccato molto per la devozione alle sante piaghe delle stigmate. Sì. E muito recente, 3 anos, E recentemente, 3 anni fa, estava diante do Santíssimo mi trovavo di fronte al Santissimo e rezava e stavo pregando e sentia: olha para mim. e sentivo: guardami. E eu tinha uma devoção a Jesus misericordioso. E avevo una devozione speciale a Gesù misericordioso. Mas meus olhos só viam os raios. Ma i miei occhi solo vedevano i raggi. Naquele dia, In quel giorno eu olhava e pela primeira vez guardavo e per la prima volta que ele tinha as Santas Chagas. ho notato che lui aveva le stimmati, le piaghe. Por isso, eu fui estudar sobre as Santas Chagas. Questo ho cominciato a studiare
La Santa Chagas. E percebi che a primeira a adorar a Santa Chagas foi Nossa Senhora. E mi sono reso conto che la prima ad adorare le stimmati è stata la Nostra Signora, la Vergine. E depois São Boaventura, Santo Agostinho. Poi San Bonaventura, Sant'Agostino. E Padre Pio. E Padre Sono Pio. diversi anche. E Padre Pio. Che tinha grande devoção a Santa Chagas. Che aveva una grande devozione alle stimmati. Sì. Monge fez ícone das Santas Chagas. Un monaco ha fatto un'icona delle stimmati. E eu propago as Santas Chagas no Brasil e no mundo. E il padre diffonde il culto alle stimmati nel suo paese e nel mondo. Este é terço das Santas Chagas Questo è un rosario delle stimmati. com a obra de evangelização. Eu quero entregar à Senhora. E vuole farle Preghiamo. questi Grazie. E reza questo rosario. e que Grazie. que a Senhora reze por mim E che Con tutto il preghi cuore. per lui Sì. e para a obra evangelizar. e per l'opera Questo evangelica. senza. Foi Padre Pio que no dia de São Miguel, em 1951, inaugurou o hotel. Ele participou da inauguração. Sì. Mamma mia. Abbiamo preso un'immagine di Loreto e qui sono tutti gli invitati in questa sala. Che giovane. Era giovane, sì, giovane. beh, 59, cioè quanto? 51. 51 anni aqui. Ele era homem bem-humorado? Era un uomo di buon umore. Certe volte si scherzava anche. Às però vezes si imbrincava também. Ah, sim, mas se estressava também. Nervoso? Anche se, No. Próprio do Santos. No, non voleva vedere la curiosità, voleva che le persone che venivano in chiesa fossero convinte di quello che c'era e non magari si distraevano con altre cose o per não curiosità. gostava que as pessoas tivessem simplesmente curiosidade, queria que as pessoas viessem na igreja convencidos, que se aproximassem realmente com Lei saprà atitude che certa. quando celebrava la messa almeno mezz'ora tra la consacrazione e la comunione O quê? ci stava molto, lui stava sempre qui e piangeva lui durante la consacrazione. Durante a consagração e a comunhão estava meia hora rezando profondamente, então passava. Io feci una mancanza di rispetto una volta perché appena tornati dal viaggio di nozze con mio marito eravamo andati anche a Fatima, avevo un piccolo canocchiale e siccome Padre Pio toglieva i guanti soltanto durante la consacrazione, io dissi adesso magari riesco a vederli. Provai a mettere questo piccolo canocchiale da teatro e cercare di... Sì, questa è la lettera delle questa E non ha funzionato. ha funzionato come? Ha funzionato. O quê? Traduz. Perché invece che vedere le stimmati mi trovai gli occhi di Padre Pio come fulmini davanti a me. Que a senhora dia, agora não vem a palavra, tinha Binóculo. um binóculo e durante a celebração tentou Durante a consagração. durante a consagração quando ele tirava as luvas tentou olhar e enquanto estava olhando encontrou o olhar de Padre Pio que estava assim olhando para a senhora e A senhora que estava com o binóculo? Esatto, ela tentando ver e viu o Padre Pio che stava olhando para ela. Per penitenza, e ripeto, non ho più sentito la voce di Padre Pio fino alla fine della messa. Sentivo la voce dei fedeli che pregavano, ma non sentivo, eppure ero a 3 o 4 banchi più qua, non ero lontano. E por penitência até o final da missa, ela não percebeu mais a voz de Padre Pio. Ela ouvia a voz dos outros fiéis, mas não conseguia ouvir a voz do Padre Pio che stava bem perto dela. E allora ho capito l'errore che avevo fatto, ho cercato di rimettere. Então Alla entendeu o fine erro poi che ho ela fez sentito la sua benedizione, le sue ultime parole. e quando viu a benção do Padre se reconciliou com ela. Existia uma curiosidade para ver todos tinham essa curiosidade de ver os C'era estigmas. una curiosità diffusa di vedere le stimmati. Sì, perché gli uomini erano più fortunati delle donne, perché gli uomini potevano
servire la messa e quando servivano la messa potevano vedere. Os homens tinham mais sorte do que as mulheres porque podiam servir a missa, se aproximar mais e ver de perto. Para elas era mais difícil, então, pela distância, mas tinha uma curiosidade muito forte sobre. Duas perguntas. Uma, para aqueles que dizem que é mentira os estigmas. Para quelli che dicono che le stimmate sono una bugia, che non sono reali, cosa pensa? Ci fu una domanda precisa in tal senso. Que ela falou? Houve uma pergunta precisa a respeito. Sì, un figlio spirituale venne e disse a Padre Pio: Padre, ma qualcuno dice che è un stigma che ve le siete procurate voi. Um filho espiritual veio e falou para Padre Pio: alguém fala que os estigmas foram procurados por você. Provocados Sì. e che non sono reais. Tra l'altro questa persona che ha detto così era una persona, diciamo, abbastanza importante in politica. E essa pessoa que falou era uma pessoa bastante importante em política, é um político. Si dice che appunto Padre Pio abbia risposto: se lui pensa di essere un toro, provi a vedere se gli spuntano le corna. E Padre Pio respondeu que se ele pensava de ser um touro, tente ver se vão aparecer os chifres. Questo non basta pensarci. Dicevano che era un effetto della somatizzazione, pensava alle stimmate, esatto, si era procurato le stimmate così. Allora Padre Pio le ha risposto: pensasse di essere un bue e vede se spuntano le corna. Se fosse só pelo pensamento, claro, não seria possível. Muito obrigado. Grazie infinite. Amém. E preghi per la nostra famiglia. Com certeza, com certeza. Amém. Obrigado, você teve exclusivo pela obra Evangelizar é Preciso.